O segredo do sucesso. Em 2006, uma rede de televisão da Austrália produziu um documentário chamado O Segredo. O título era em inglês, mas a tradução era O Segredo. E esse documentário fez tanto sucesso que desse documentário surgiu um livro, escrito por uma mulher, uma australiana chamada Rhonda Byrne. E esse livro fala que várias pessoas bem-sucedidas, ou quase toda pessoa bem-sucedida, foi bem-sucedida porque conhecia o segredo. Alguns porque conheciam de fato, outros sem saber praticaram o segredo. E isso foi a razão por que essas pessoas se tornaram pessoas de sucesso. De acordo com o documentário e este livro, o segredo é a lei da atração. Você pode desenvolver isto, todo mundo pode desenvolver este segredo para ser bem-sucedido. E a lei da atração, resumidamente, a gente pode dizer que ela está dividida em 3 partes. A primeira parte é pedir. Você quer uma coisa, então na sua mente peça aquilo. O segundo passo é acreditar. Viva como se você já tivesse recebido. Se comporte como se você já tivesse recebido. Você quer fazer uma viagem que parece impossível? Então acredite que você já recebeu. Comece a arrumar suas malas. Comece a dizer para os amigos que você vai para aquele lugar em tal data. E o terceiro ponto é agradecer. Pedir, acreditar, agradecer. Segundo este livro, então, isto causa uma atração. Você atrai para a sua vida aquilo que você deseja. Você quer ser bem-sucedido na sua carreira? Então peça, acredite, agradeça e você vai ser bem-sucedido. O segredo, de fato, funciona? Bem, na vida nós temos decepções. O que é uma decepção? É uma coisa que você acreditou tanto, queria tanto e não aconteceu. Por isso é uma decepção. Na vida também temos surpresas. O que é surpresa? É uma coisa que você não esperava e de repente acontece. Talvez a decepção e a surpresa seja uma grande barreira para que você acredite de fato no segredo. Na verdade, o livro O Segredo é um livro de autoajuda. E vocês sabem, nós não acreditamos em autoajuda. No que nós acreditamos? Nós acreditamos em ajuda do alto. Nós não acreditamos que o poder está dentro de nós. Não acreditamos só porque queremos uma coisa, aquela coisa de fato acontece. Mas nós acreditamos que há um Deus no céu. E é Ele que é a nossa ajuda. Por isso que nós acreditamos em ajuda do alto. E quando nós vamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus também nos fala que é possível ter sucesso. Eu gostaria de lhe pedir bondosamente para abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no 1º capítulo. Eu vou ler o texto bíblico primeiro e depois eu vou dar uma pequena explicação do contexto deste texto. Josué capítulo 1, verso 1 diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. O contexto deste texto é a transmissão da liderança de Moisés para Josué. Moisés tinha liderado o povo de Deus desde a saída do Egito até finalmente chegar na Palestina por 40 anos. Eles tiveram que andar pelo deserto por algumas razões por 40 anos. Finalmente, 40 anos depois, desde a saída do Egito, eles chegam então na fronteira da Terra Prometida. A última barreira física para entrar na Terra Prometida era o Rio Jordão. O Rio Jordão tinha transbordado, era primavera, a neve tinha
derretido do Monte Hebron, principalmente na região mais norte, o Rio Jordão, o mar Mediterrâneo, que é o mar grande, para o poente do sol, que era no oeste. Deus diz, ali seria o termo. Então Deus prometeu dar toda aquela faixa de terra, da fronteira com o Egito até Damasco, da Síria. Seriam os limites sul e norte. Do mar Mediterrâneo no oeste até o Rio Jordão no lado leste, na fronteira com a Jordânia hoje. Deus disse, esse será o território de vocês. Aonde vocês pisarem o pé, eu darei a vocês. Mas tem mais 3 outros versos aqui. Nesses outros 3 versos, Deus diz o segredo do sucesso. Se nós acreditamos em ajuda do alto, então Deus também diz qual é o segredo para o sucesso. Veja o verso 7. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus aponta aqui nesses 2 versos, Deus fala que é possível ter sucesso na vida. Ter sucesso na vida não é algo antibíblico, muito pelo contrário, é bíblico. Deus fala, se você olhar ali nesse verso, Deus diz que Josué seria bem-sucedido aonde quer que fosse. Então, ser bem-sucedido, querer ser bem-sucedido é algo bíblico, está na palavra de Deus. Eu mesmo sou um pastor e eu quero ser um pastor bem-sucedido. Quero fazer bem o trabalho que Deus me deu para fazer. Você é um professor, Deus sonha que você seja bem-sucedido, que você não seja apenas um professor, mas que você seja o melhor professor que é possível ser. Você é um empresário, Deus quer que você seja um empresário de sucesso. Deus quer que você prospere, Deus quer que você expanda. Você é um médico, Deus quer que você seja um médico renomado, um médico de sucesso, um médico que seja uma referência naquilo que você faz, na sua área de atuação. É o sonho de Deus para a sua vida. Você é um advogado, Deus também quer que você seja um bom advogado. Você é um pedreiro, Deus quer que você seja o melhor pedreiro que é possível ser. Você é um carpinteiro, Deus quer que você seja o melhor carpinteiro que é possível ser. Você trabalha com a limpeza, Deus quer que você seja um excelente funcionário, bem-sucedido, que seja uma referência quando se falar nisto. Então, está na Bíblia, o sucesso está na Bíblia. O sucesso não é uma coisa alheia à palavra de Deus. Aqui no verso 8, nós encontramos novamente Deus falando de sucesso. Ele diz, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas nestes 2 versos, nós encontramos aí 3 segredos. O primeiro segredo, embora eu tivesse colocado para passar um de cada vez, eu não sei porque eles estão aparecendo os 3 ao mesmo tempo, acho que o nosso computador não são iguais e a gente perde isso aí. O primeiro segredo está ali, está no verso 8. O primeiro segredo, Deus diz ali, medita na palavra dia e noite. O primeiro segredo para o sucesso, de acordo com o que Deus está dizendo aqui, é conhecimento de sua palavra, é meditar na palavra de Deus. O segredo não está na palavra. O segredo está em quem pronunciou a palavra. O segredo está em Deus. E a maneira de conhecer a Deus é conhecer através de sua palavra. Quando nós estudamos a Bíblia, nós conhecemos o Deus da Bíblia, o autor da Bíblia. É isso que nós vamos conhecer quando nós estudamos a Bíblia. Então nós precisamos estar com a palavra de Deus para conhecer o Senhor, para saber como Deus agiu na vida de outras pessoas no passado, como Ele pode agir na nossa vida hoje. Se Deus fez assim com Moisés, Moisés é apenas um exemplo do que Deus pode fazer na nossa vida. Como Deus socorreu o rei Ezequias, Ele pode nos socorrer também nos nossos momentos de aflição. Então, o primeiro segredo é conhecimento da palavra de Deus, porque conhecendo a palavra nós conhecemos o próprio Deus. Este é o primeiro segredo para o sucesso. O segundo segredo para o sucesso, nós vimos aqui, é fidelidade à palavra. No verso 7, Deus diz,
Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. E ele ainda diz mais: tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Este é o segredo, é fidelidade a Deus, fidelidade à sua palavra, fidelidade a Deus. É obedecermos a Deus, sem procurarmos um subterfúgio, sem procurarmos relativizar o que Deus disse. É confiança plena em Deus. Se você acredita que Deus realmente é o Todo-Poderoso, se você acredita que Deus tem de fato uma interação com você, se você acredita que Deus de fato te ama, então você deve acreditar que Deus sabe o que está dizendo. Se Deus diz, faça isto, acredite, Deus sabe o que está falando. Se Deus diz, não faça isto, acredite também, Deus sabe por que está lhe pedindo para não fazer isto. Quando nós deixamos de fazer o que Deus pede, ou fazemos o que Deus não pede, nós estamos evitando o sucesso em nossa vida, porque Deus diz que o segredo do sucesso é fidelidade a Ele, conforme está escrito em sua palavra. E por último, Deus diz aqui no verso 8, no verso 7, Deus diz ainda, perdão, é no verso 8, na primeira linha, não cesses de falar deste livro da lei. Um outro passo para o sucesso é ensinar os princípios da palavra de Deus, por palavra e por exemplo. Nós devemos ser íntegros, não podemos dizer uma coisa e fazer outra, não podemos ser hipócritas no sentido de dizer que acreditamos, mas a nossa vida demonstrar exatamente o oposto. Não podemos dizer que fazemos isto, quando na verdade fazemos aquilo. Então as nossas palavras têm que coincidir com as nossas ações. Nossas palavras ensinam, mas nosso exemplo ensina muito mais. Tem uma frase que dizem que é atribuída a São Francisco de Assis, que ele disse o seguinte: pregue a palavra, se necessário, fale. As nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Então Deus chama Josué e diz: Josué, você agora é o líder. Você ainda vai fazer mais do que Moisés, porque Moisés trouxe o povo até aqui. Ele cumpriu a parte dele. A sua parte agora é conquistar a terra, e eu te darei toda esta terra. Desde o Eufrates até o deserto na fronteira com o Egito. Desde o mar Mediterrâneo até o rio Jordão na fronteira com a Jordânia. Essa será a terra de vocês. Então faça isso, Deus diz, e você vai ser bem-sucedido. Agora a gente tem que observar uma coisa. Deus estava dizendo que o povo deveria ir para a batalha para conquistar a terra. Não pense que você deve praticar apenas esses 3 pontos e ficar sentado em casa que as bênçãos virão. Claro que não. Deus está dizendo que isto é um complemento às suas ações. Claro que você vai ter que estudar. Claro que você vai ter que trabalhar todos os dias. Você vai ter que levantar todos os dias e ir até o final do dia trabalhando duro. Isso sim, todo mundo faz isso. Mas nem todo mundo que faz isso é bem-sucedido. Agora Deus está dizendo, eu posso torná-lo bem-sucedido se você for para o campo de batalha todos os dias, mas praticando estes 3 pontos: conhecimento de Deus, fidelidade à palavra de Deus, ao que Deus disse, e ser um exemplo com sua integridade, com seu exemplo de vida, ensinar com suas palavras e com seu exemplo. Então Josué está se preparando para a batalha. No capítulo 5 nós encontramos o primeiro desafio de Josué. Confiaria ele ou não na palavra de Deus? Colocaria ele em prática ou não o que Deus disse que deveria ser feito? No capítulo 5, no verso 13, encontramos Josué no momento de meditação. Capítulo 5, verso 13 diz: estando Josué ao pé de Jericó, a cidade de Jericó estava lá, a uma certa distância, e Josué então está olhando para a cidade. E Deus disse a Josué que a cidade deveria ser conquistada. Mas havia um problema. Josué relembrava muito bem, 40 anos antes ele e Caleb estiveram naquela terra e ele ainda lembrava de Jericó. Jericó era a primeira cidade, assim que entrasse na terra, o primeiro grande desafio era a cidade de Jericó. Algumas pessoas acreditam que Jericó é a primeira cidade do mundo. A primeira cidade edificada no mundo teria sido Jericó. A palavra Jericó significa a fortaleza. Esse é o significado da palavra Jericó, a fortaleza.
Porque isso que Jericó era. Era uma cidade murada. Os muros de Jericó eram tão sólidos e tão largos que havia casas em cima do muro, como Raabe morava em cima do muro da cidade de Jericó. Acredita-se que os muros de Jericó eram tão largos que um carro pequeno, como um Fiat Uno ou um carro menor, poderia facilmente andar por cima dos muros da cidade de Jericó. Os muros eram altos, os muros eram sólidos, os muros eram largos. Fora isto, Jericó tinha em torno da cidade um fosso natural. Qualquer inimigo, na época que não existia a pólvora, não se podia atirar de longe, não existiam mísseis, não existiam nenhum tipo de balística naqueles dias, a única forma de entrar na cidade era na batalha corporal. E para tentar entrar na cidade, o exército tinha que necessariamente, o exército inimigo, entrar no fosso. E os soldados do exército de Jericó, então, de cima dos muros, facilmente matava todo mundo com flechas ou jogando óleo aquecido. Então Jericó nunca tinha sido conquistada. A cidade de Jericó era uma cidade não conquistada, já por alguns séculos, nunca tinha sido conquistada. A missão de Josué era começar conquistando Jericó. Como? Josué não tem um exército. Ele está liderando pessoas que foram escravas por quase 500 anos. Pessoas que foram embrutecidas pelo tempo. A grande maioria tinha morrido no deserto. Outros tinham nascido no deserto. Eles não tinham armamento, praticamente nenhum. Eles não tinham treinamento militar. E se exércitos profissionais não tinham conquistado Jericó, como poderia Josué conquistá-la? Então, é por isso que estamos encontrando Josué aqui no capítulo 5. Ele está olhando para a dificuldade e diz impossível. Mas no verso 13 diz que enquanto está ali olhando para Jericó, Josué levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Irmãos, esse personagem não era ninguém menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é chamado de o príncipe do exército do céu. É o único Deus que o ser humano já viu, Jesus Cristo. E o Senhor Jesus vem então aqui personificado como um guerreiro. E ele no capítulo 6 dá a Josué então a estratégia para conquistar Jericó. E ele diz assim: olha, para conquistar Jericó você tem que fazer o seguinte. Você vai pegar os sacerdotes e vai dar àqueles que sabem tocar uma corneta. E eles vão na frente. Você vai pegar um outro grupo de sacerdotes, vai pegar a arca da aliança e coloque atrás deles. Você vai pegar agora o exército e coloque atrás dos sacerdotes. E algumas pessoas do povo, alguns outros homens, você vai colocar atrás do exército. Sabe o que você vai fazer com esse grupo? Você vai levantar de madrugada, assim que o sol estiver surgindo, e você vai dar uma volta em torno do perímetro de Jericó. Não vão dizer uma única palavra, não vão fazer nenhum barulho, e assim que terminar esta volta em torno do perímetro de Jericó, vocês voltem para o acampamento e fiquem lá o dia todo, não façam mais nada. 1 dia, 2 dias, 3 dias, Deus disse, 7 dias. No 7º dia, Deus disse, no 7º dia, e tão somente no 7º dia, em lugar de dar uma volta, vocês darão 7 voltas. Uma volta em silêncio, como fizeram no primeiro dia, uma segunda volta, uma terceira volta, uma quarta volta, uma quinta volta, uma sexta volta, uma 7ª volta. Na 7ª volta, num determinado momento, você vai dar um sinal e aqueles sacerdotes que têm as trombetas, eles vão tocar bem forte as trombetas. E quando ele tocar bem forte as trombetas, os muros de Jericó irão cair. E vocês então vão entrar na cidade. Sinceramente, você acreditaria nisso?
É assim que um exército se prepara para a guerra, para conquistar a cidade inexpugnável, a fortaleza. Imagine o senhor, irmão Jaime, vindo falar comigo, falando: pastor, eu estou aí querendo entrar para trabalhar. Eu ia falar Petrobras, mas acho que não é bom de falar Petrobras mais, né? Não pega bem. Eu quero trabalhar aí numa grande empresa. Eu estou tendo uma chance, eu quero, o que eu faço? Imagine eu dizendo para o senhor: irmão Jaime, pegue seu currículo, pegue a Bíblia, chame o pastor Rafael, e todo dia vocês levantam de madrugada e dão uma volta lá em torno do escritório central da empresa. No 7º dia, o dono da empresa vai lhe chamar para ter uma entrevista com ele. Se eu faria isso? Dificilmente, né? Provavelmente o senhor me recomendaria um bom psiquiatra. Irmãos, ninguém faria isso. Quem faria isso? Ninguém faria isso. Sejamos francos, né? Essa ordem de Deus foi muito esquisita. Senhor, por favor, né? Não é assim que a coisa é feita. Mas Deus estava trabalhando com Josué. O segredo é fidelidade à palavra de Deus. Obedeça, ainda que você não entenda. Obedeça, ainda que pareça estranho. Obedeça, ainda que todo mundo ache que você é maluco. Obedeça, e você vai ver a glória de Deus. Apenas obedeça. E Josué fez exatamente como Deus pediu. E se você olhar no capítulo 6, no verso 20, depois que dão aquelas 7 voltas no 7º dia, no verso 20 diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito. O que acontece na sequência? Ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Os muros caíram para fora e cobriu o fosso. Cada um entrou na cidade exatamente no ponto em que estava. Todos entraram na cidade, a fortaleza tinha ruído, e todos entraram na cidade e conquistaram a cidade de Jericó. Qual é o segredo? Conheça a vontade do Senhor, conheça a palavra de Deus, conheça o Deus da Bíblia em sua palavra, seja fiel ao que Deus está dizendo, ensine os outros a confiar também. Foi o que Josué fez com o exército, foi o que Josué fez com os sacerdotes, foi o que Josué fez com o povo, e foi grande aquela vitória. Pela primeira vez na história, a fortaleza foi conquistada. Mas nós encontramos um verso terrível, que é o verso 27 do capítulo 6. O verso 27 é dividido em 2 partes, 2 orações, né? 2 frases. A primeira diz assim: o Senhor era com Josué. Isso é muito bom. Mas a segunda diz: e corria a sua fama por toda a terra. Josué ficou famoso. Todo mundo olhou para Josué e: que estratégia, que líder, que homem nós temos, que coisa maravilhosa. Que líder nós temos, podemos conquistar o mundo com um líder desse. Que Josué, e a fama de Josué passou por todo mundo, começou a falar de Josué. Sabe o que Josué fez? Ele gostou. Eu realmente devo ser diferente, né? Eu devo ser diferenciado, né? Devo ter nascido com a estrela. Eu sou, como diz Romário, o cara. Eu sou o cara. E Josué começou a ficar ensoberbecido. A fama, o sucesso inicial trouxe para ele, em vez de uma bênção, uma maldição, porque ele esqueceu de onde vinha a vitória. A vitória não vinha dele, a vitória vinha de Deus. E Josué passou a tirar os olhos de Deus e colocar os olhos nele. E depois que a vitória tinha sido bem saboreada, era hora de continuar entrando no território. E a próxima cidade era uma pequena cidade chamada Ai. Este era o próximo desafio. No capítulo 7, verso 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam só uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Você já percebe alguma coisa, alguma mudança no padrão de Josué? Ele consulta a Deus em algum momento: como vamos conquistar Ai? Não, ele manda uns homens ir lá dar uma olhada. Ele chama ali uns auxiliares: vão lá, amigos, dêem uma olhada, tragam para mim um relatório lá de Ai. E aqueles
amigos voltam e dizem: ó Josué, diante de nossa grande conquista, aquela pequena cidade não é nada. Povinho insignificante, depois dessa grande vitória que nós tivemos, isso ali não é nada. Uns 3.000 homens só são suficientes para vencer. Josué concita a Deus, pelo Senhor, esse realmente é o plano? Qual é a tua vontade nesse quesito? Josué tinha a Bíblia? Ele não tinha a Bíblia. Mas Josué, ele podia falar diretamente com Deus. Hoje nós não podemos falar diretamente com Deus. Deus não fala conosco diretamente como falava com Josué. Mas nós temos a palavra de Deus. Senhor, qual é a tua vontade? Posso fazer isto? As pessoas estão dizendo que eu posso fazer isto. Eu de fato posso. Isto está de acordo com a tua palavra. Isto está de acordo com a tua vontade. Posso eu realmente tomar essa decisão? Posso dar esse passo na minha vida? Mas Josué não queria saber de Deus. O conselho dos homens era suficiente para ele. Ele agora tinha uma carreira, ele estava decolando na carreira. Ele tinha que consolidar o que ele já havia conquistado. Mas o texto bíblico mostra então o que aconteceu. Ainda no verso 3, diz assim, no verso 4 diz: assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O que aconteceu com Josué agora? O grande conquistador da fortaleza não podia conquistar aquela pequena cidade? Mas é interessante a reação dele. Olha só em quem ele coloca a culpa. No verso 6, então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Esse detalhe de até a tarde é interessante. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Na opinião de Josué, de quem era a culpa da derrota? De Deus. Ele está botando a culpa em Deus diretamente. Mas ele não está preocupado com a derrota, ele está preocupado com o nome dele. O que vão pensar de mim? O líder, o famoso, o grande? Ah, meu Deus, por que o Senhor me deu essa posição então? Por que o Senhor me deu essa chance para me tirar logo, passar uma rasteira em mim? Olha, minha carreira estava decolando, e agora que vergonha, que derrota, que erro tão grave. E agora eu acho engraçado é que a Bíblia diz assim, até a tarde. Deus deixou aquela palhaçada correr o dia todo, né? Começou de manhã ali, e Josué ficou lá e clamou, naquela região ali, acho que faz bastante calor, e devia estar bem queimado. Até que finalmente no verso 10 Deus resolve falar com Josué. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Deus chama Josué e dá nele uma tremenda de uma reprimenda. E Deus disse: você me consultou? Você me consultou em algum momento? Se você tivesse me consultado, eu teria lhe falado sobre Acã. Você não me consultou. Em nenhum momento você se lembrou de mim. Em nenhum momento. E Deus então chama Josué para uma conversa séria, e Deus tem uma conversa séria com Josué. Josué agora, ele começa a ser derrotado, porque ele não buscou a orientação de Deus, não conhecia a vontade de Deus. Se não conhecia a vontade de Deus, não podia obedecê-la, porque ele não sabia qual era a vontade de Deus. E Josué estava ensinando? Estava. Nós ensinamos quando acertamos e nós ensinamos quando erramos. Josué estava ensinando o povo a ser independente de Deus. Não contar com a ajuda de Deus. Esquecer a Deus nos momentos, então, em que era necessário contar com a presença de Deus. Josué estava ensinando. E esse ensino de Josué teria consequências graves na história de Israel como povo de Deus. E finalmente no capítulo 8, depois de que Deus conversa com Josué,
No verso 1 do capítulo 8, Deus agora dá estratégia, não mais os militares, mas Deus dá estratégia. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te sobre Ai. Olha, que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e ao seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei. Verso 3. Então Josué se levantou toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué quantas pessoas aí no verso 3? Quantos que os generais tinham dito para ele que seriam suficientes? 3.000. Deus disse: não, 3.000 não. Percebeu? O erro grave de Josué, ele quis ir com 3.000 quando 30.000 eram necessários. Josué, na primeira decisão, já estava condenado ao fracasso. Finalmente, quando ele volta-se para Deus, e Deus dá a ele uma segunda oportunidade. E Deus diz: você vai conquistar, mas se você seguir as minhas orientações. A gente não tem tempo de ler todo o capítulo 8, mas se você lesse todo o capítulo 8, você perceberia que Deus dá a Josué toda a estratégia para conquistar a cidade de Ai. E apenas quando ele segue as orientações de Deus é que há vitória. Vem um terceiro desafio. Teria Josué aprendido a lição? Quanto mais entram no território, mais desafios eles têm. E agora aparecem ali os gibeonitas. Os gibeonitas moravam logo ali. Mas eles disseram: olha, nós seremos as próximas vítimas da conquista de Josué. Não podemos resistir a esse povo. Temos que armar ali algum esquema. Não vai ser com espadas que nós vamos vencê-los. Temos que arrumar uma estratégia. E os gibeonitas armaram a estratégia. Eles pegaram alguns homens e vestiram de roupas bem usadas. Pegaram alguns pães bem secos, duros como ferro, e deram a estes homens. Deram alguns cântaros de água ali, já quase sem água, bem rotos, bem velhinhos. Montaram nos piores animais que havia, os que tinham cara de mais cansados. E disseram: vão lá. E aqueles homens vão. E eles encontram Josué. E o verso 9, no encontro, diz que aqueles homens dizem a Josué, capítulo 9, verso 9. Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porque ouvimos o quê? O que diz aí? A sua fama. Essa era a palavra que Josué não podia ouvir. Eles estão falando da fama de Deus, mas Josué imaginou que a fama era dele. Verso 11, pelo que os nossos anciãos e todos os moradores de nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão, alimentar para o caminho, ide ao encontro deles, dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. E este pão, que agora parece ferro, nós tomamos ainda quente de nossas casas. Agora ele já está seco e bolorento. Verso 13, estes odres eram novos quando enchemos de vinho, eis aqui já agora rotos. As nossas vestes e as nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. O que Josué deveria ter feito nesse exato momento? É a hora de tomar uma decisão. Vamos oferecer paz a este povo ou não? O que Josué deveria ter feito? Deveria ter consultado a Deus: Senhor, qual é a tua vontade? Mas eles falaram de fama. Josué já voltou a encher o peito de novo. Jericó, Ai. Agora não preciso mais nem lutar, que o povo já vem pedir paz antes da gente chegar lá na terra deles. Eu imaginei que minha fama era só aqui, nessa região, mas estou vendo que lá na América do Norte o povo já sabe a meu respeito. Uau! Eu realmente devo ter uma estrela. E o verso seguinte nos diz da tragédia. O verso 14 diz: então os israelitas tomaram da provisão e não, o quê? Pediram conselhos ao Senhor. Não pediram. Consequência? Um dia depois eles encontraram o povo. O povo morava ali, era só subir uma duna e descer, o povo estava lá. E agora Josué pergunta a Deus: o que eu faço? Deus diz: nada, você já fez paz com eles, tem que honrar a sua palavra. Pelo menos isso, seja pelo menos homem. E vocês nunca vão poder destruí-los. Agora é um problema.
Deus havia feito uma promessa no capítulo 1, verso 3 e 4. Aonde pisar a planta do vosso pé, a terra será. Mas agora os gibeonitas estão ali e eles não podem tirar os gibeonitas. A terra dos gibeonitas não seria deles. E agora? Sabe, Josué, infelizmente, ele teve uma luta grande durante a vida dele, entre momentos de fidelidade a Deus e momentos de abandono a Deus. E isso teve consequências. Se você olhar no capítulo 13, na minha Bíblia tem um título em cima do capítulo 13, e o título é bem assim: As terras ainda não conquistadas. Tem isso na sua Bíblia aí, no capítulo 13? E aqui tem uma lista muito grande, e essa lista vai dizendo: não conseguiram a terra dos filisteus. Lembra dos filisteus, bem tempo depois, o que fizeram a Israel? Lembra dos filisteus? Eles não conquistaram os filisteus. No verso 4, nem os aveus, nem os cananeus, nem Meare, nem os sidônios, até Afec. Verso 5, a terra dos gibleus, todo o Líbano, Deus disse que é todo o Líbano, não conquistaram o norte do país. Desde Baal-Gade até o pé do Monte Hermon, até a entrada de Amar, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até... E assim vai até o verso 13, uma lista imensa do que não foi conquistado. Agora nós temos um problema aqui, eu quero que vocês me ajudem, porque Deus fez uma promessa, Deus diz: aonde pisar a planta do vosso pé, será de vocês. O limite vai ser o rio Eufrates do norte, lá em Damasco, na Síria, até a fronteira com o Egito. A parte litoral, a margem ali do mar Mediterrâneo até o rio Jordão. E o texto está dizendo aqui, eles não conquistaram o norte, não levaram o reino nem ao Líbano, então não chegaram também na Síria. Eles não conquistaram o litoral, porque os cananeus ficaram ali no litoral. E eles não conquistaram os aveus no sul, na fronteira com o Egito. E nem conquistaram os gibleus que moravam no deserto, ali na fronteira com a Jordânia. Afinal de contas, o que eles conquistaram? De um território desse tamanho, eles conquistaram isto. Deus falhou na promessa? Deus havia prometido, Deus falhou? Deus não falhou. Qual é o problema então? O que houve? Deus fez uma promessa, Deus diz: este será o seu território. Por que não chegaram lá? Não foi com Deus, o problema não estava em Deus, o problema estava em Josué. Sabe, amigos, às vezes nós nunca alcançamos o que Deus sonhou para a nossa vida, mas o problema não está em Deus, o problema está em nós. Muitas vezes nós nos achamos mais espertos do que Deus. Eu vejo com tristeza que alguns jovens fiéis a Deus vão para a universidade, cheio de planos. E lá na universidade, quando saem da universidade, eles perdem a fé. Por quê? Porque lá na universidade eles ouvem: olha, se você continuar crendo nessas coisas, você nunca vai ser ninguém na vida. Você nunca vai ser um grande advogado com essas crenças que você tem. Você nunca vai ser um engenheiro, fazer carreira aí, ser um executivo em uma grande construtora, num banco, ou lá onde os engenheiros trabalham, com essas crenças que você tem. Mas é exatamente o contrário. É quando você fica firme nas crenças que o seu sucesso está garantido. É exatamente o oposto do que as pessoas tentam nos fazer crer. Então, com isso, nós percebemos que Josué não conquistou a terra. Josué não conquistou a terra. Josué não deixou um sucessor. Moisés deixou Josué. Josué deixou quem? Não houve sucessor para Josué. O primeiro grande personagem que aparece depois de Josué é Davi, quase 500 anos depois. Durante uma lacuna tão grande, não houve sucessor. Se você olhar no livro de Juízes, quando fala da morte de Josué, no capítulo 2 do livro de Juízes, logo aí na sequência, Juízes é o próximo livro depois de Josué. Capítulo 2, verso 8. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Verso 9, sepultaram-no no limite de sua herança, e tem o nome da região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Verso 10, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, quem complementa aí para mim? Isso é uma tragédia, uma geração inteira, que não sabia de duas informações preciosas, não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Como não? Como toda aquela geração estava ali, vieram de onde?
Como foram parar ali? Eles não sabiam quem era Deus, não sabiam. E não sabiam também o que Deus tinha feito por Israel. Que tipo de liderança teve Josué? Que herança ele deixou para a geração seguinte? Josué esteve tão preocupado em cultuar o nome dele na história que ele esqueceu de Deus. Ele ensinou sim, mas ele ensinou não da forma correta. Ele ensinou, infelizmente, da forma perniciosa. Ele ensinou as pessoas a não conhecerem a Deus, a não dependerem de Deus. Toda uma geração se levanta, uma geração de ateus, uma geração de rebeldes, uma geração de pessoas que não sabiam a diferença entre o certo e o errado, porque quem deveria ter feito isto, infelizmente não fez. As pessoas não sabiam quem era o Senhor. Agora nós temos Hebreus capítulo 11. Vocês conhecem bem Hebreus capítulo 11, nós chamamos esse texto de a galeria dos heróis da fé. Ali fala em todos os grandes personagens do Antigo Testamento. É interessante o que Hebreus 11 fala sobre Josué. Alguém sabe de qual? O que Hebreus capítulo 11 fala sobre Josué? Deixa eu ver. Alguém sabe de qual? Vocês não sabem o que Hebreus capítulo 11 fala de Josué? Pastor Jodilson, você sabe de qual que Hebreus 11 fala de Josué? Vou anotar seu nome aqui para dar o presidente da associação depois. Mas existe uma razão por que vocês não sabem. Vamos ler. No capítulo 11, fala de vários heróis. O verso 7 fala de Noé. Apesar de ter feito coisas erradas, mas fala de Noé. A partir do verso 8, fala de Abraão. Fala de Isaac e Jacó, e assim vai até o verso 22, que termina em José. Desde o verso 8 até o verso 22 é para falar de Abraão e os sucessores que ele deixou, indo até o bisneto José. No verso 23 fala de Moisés, aquele que antecedeu Josué. E começa no verso 23 e vai até o verso 28. Verso 29, falando de Moisés. Agora, finalmente, chega o verso 30, quando vai falar de Josué. Decorem aí, por favor, para não esquecerem nunca mais. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, que morava em Jericó, não foi destruída com os desobedientes, porque o acolheu com paz aos espias. E que direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, depois de Josué, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões. O que fala de Josué aqui? Nada. Nenhuma palavra, nenhuma menção. Fala de Jefté, que nem é tão famoso assim. Fala de alguns outros juízes, até de Sansão, que foi quem foi. Fala de Sansão. Mas de Josué, nenhuma palavra. Essa é a razão porque vocês não sabem de qual que fala aqui, porque não fala nada. Agora, foi coincidência? O escritor bíblico estava escrevendo ali e na hora ele esqueceu de Josué? Não. Porque ele fala de Jericó, ele fala de Raabe. Deus não deixou o nome de Josué ser incluído na galeria dos heróis. Por quê? Porque Josué não foi admitido ali. Sabe, amigos, Josué é um lembrete de alguém que não foi. Poderia ter sido lembrado por alguém que foi. Moisés é lembrado pelo que foi. Abraão é lembrado pelo que foi. José é lembrado pelo que foi. Mas Josué é lembrado pelo que não foi. Por não aplicar os princípios do segredo em sua vida. Quais são os princípios? São 3. Lembram quais são os 3? Conhecimento da palavra de Deus, porque na palavra de Deus conhecemos o próprio Deus. O segundo, fidelidade. Ainda que seja esquisito, ainda que você não entenda, seja fiel ao que Deus diz. E o terceiro, ensinar, por palavra e por exemplo. Aqui está o segredo do sucesso. Eu fui em um desses treinamentos, dessas reuniões de treinamento que a associação tem. Eu não era pastor ainda, eu era ancião na igreja que eu frequentava, um garoto ainda.
E fomos numa dessas reuniões lá e teve lá uma reunião de um dia inteiro. E no final, a pessoa lá, o presidente da associação, disse assim: eu quero chamar aqui o irmão José. O nome dele é outro, mas vou falar José. Chamar aqui o irmão José. O irmão José tem um testemunho para dar. E lá foi o irmão José. Sim, baixinho assim como eu, simples. Irmão José, resumindo, ele disse o seguinte: falou assim, irmãos, eu sou um comerciante. Eu moro na cidade de Alagoinhas, na Bahia. Tem lá na Bahia essa cidade. Eu sou o dono do maior atacado de cebola e batata de toda essa região ali. Meu estabelecimento atende não apenas os comerciantes de Alagoinhas, mas toda uma grande região em volta. E ele disse, mais um dia, durante a madrugada, eu tive meu depósito central teve um incêndio. Meus caminhões estavam lá dentro. E eu perdi tudo. Quando finalmente o fogo apagou, tudo que eu tinha era cinzas. Nada além de cinzas. Meus caminhões todos queimados. Meu estoque de mercadorias queimado. Meu grande depósito queimado. Tudo queimado. Ele disse assim, eu sou um tipo de comerciante que eu não tomo empréstimos em banco. Então tudo que eu tinha era à vista. E eu fiquei reduzido ao dinheiro do dízimo e da oferta que eu tinha separado naquela semana para devolver e nada mais. Ele disse, como o meu movimento é muito grande, então o meu dízimo também é relativamente grande. E ele disse então, quando finalmente eu voltei para casa no final daquele dia, eu fiz ali um cálculo e descobri que todo o capital que eu tinha para recomeçar a minha vida era apenas 10% do meu lucro, que era o meu dízimo que estava guardado lá em casa. Eu pensei comigo mesmo, ele disse. Eu vou começar com esse dinheiro, Deus vai entender. Depois eu devolvo, prometo até ao Senhor que vou devolver com um pouquinho de juros. E vou começar a minha vida a partir desse dinheiro. Mas ele disse, mas uma voz no meu ouvido dizia, não faça isto, este dinheiro é de Deus, não é seu. E ele falou, era segunda-feira isto, e eu só iria devolver esse dinheiro no próximo sábado. E eu vivi uma luta naquela segunda-feira, uso, não uso, e eu falei, vou ser vencido, não vou resistir, vou usar. A única forma de eu não usar é se eu for na casa do tesoureiro e entregar agora. Naquela época não tinha internet como tem hoje para fazer o depósito na conta da igreja. E ele então, na terça-feira de manhã, ele foi lá na casa do tesoureiro da igreja, bem cedinho, antes que o tesoureiro saísse para o trabalho, era umas 6 horas da manhã, ele disse, eu bati, quando o irmão lá me viu na porta, falou, irmão José, o que houve? Eu só enfiei a mão no bolso e entreguei o envelope para ele, falou, pega que é de Deus. Porque se você não pegar, Deus vai perder. Assim, voltei para o Ceasa, eu tinha um box grande no Ceasa também, completamente vazio. E eu fui lá arrumar o box para entregar, que eu não tinha como recomeçar a minha vida, acabou. E eu baixei a porta de ferro, até deixei talvez 1 metro assim aberta e comecei a arrumar. Eu estava lá cerca de meia hora dentro da loja, e quando alguém começou a esmurrar a porta, batei com força, e eu fui lá abrir. Quando eu levantei, eu tomei um susto. Era o meu principal fornecedor de batatas, lá de Santa Catarina. Eu comprava dele já há alguns anos, mas em Santa Catarina. Ele nunca veio aqui no norte da Bahia. E eu olhei para ele, e antes de eu falar bom dia, ele já disse, seu José, eu soube do que aconteceu. E eu trouxe então 4 caminhões de batata comigo, que eu imaginei que você estaria sem batatas para vender. E como você é o meu melhor cliente, eu não poderia deixá-lo sem as batatas. E eu trouxe 4 caminhões. Ele disse o problema, 2 problemas. O problema é que eu não tinha dinheiro. O segundo problema é que era naquela época do ano em que a batata está mais cara. Um saco de batata valia, dinheiro de hoje, talvez uns R$120. 4 caminhões. E quando eu ia dizer para ele, eu não posso comprar, apareceu um homem de terno, com a maleta assim, correndo, e veio e falou assim, de quem é aqueles 4 caminhões de batata ali fora? E aquele produtor lá disse, é do seu José aqui, acabei de vender para ele.
E ele perguntou, por quanto você vendeu para ele? Ele disse, a 120 cada saco. E aquela pessoa que chegou lá, o de terno, disse, eu pago a 140, todos, compro todos à vista. E o catarinense lá disse, não, 120, que lucro ele vai ter? No mínimo 160. Ele é um distribuidor, no mínimo a 160. E começaram a conversar ali e fecharam em 155 o preço. E eles entraram para dentro, eu não tinha falado nada, ele disse, nem bom dia, nada, nem uma palavra. Eles entraram, eu baixei, o homem abriu a maleta e ali tinha dinheiro vivo. Ele era o comprador de uma grande rede de supermercado. E eles fizeram o cálculo ali e o homem pagou à vista, cada saco a R$155. E o catarinense, que era o comerciante, disse, seu José, como o senhor sempre compra à vista como hoje, eu ainda vou lhe dar mais um desconto, vou fazer para você a 100. E ele contou então a parte dele do dinheiro, R$100 cada saco, e me entregou os 55 de cada saco, e os dois foram embora entregar lá, descarregar no supermercado as batatas. E eles saíram e eu nem falei obrigado, não falei tchau, não falei nada que eu não conseguia falar. A única coisa que eu consegui foi me ajoelhar e chorar e dizer, Deus, louvado seja o teu nome. Bendito é o Senhor. Sabe, amigos, Deus está vivo. O Senhor não morreu. E o Senhor continua abençoando aqueles que têm coragem de acreditar nele. Aquele que se apega à palavra de Deus, ainda que não entenda o final. Ainda que não veja o final, mas tem coragem de dizer, Senhor, eu acredito. Ainda que todos te neguem, eu fico firme na tua palavra. É verdade que a gente não vê mais essas grandes histórias ocorrendo hoje. É porque hoje também a gente não encontra mais estes fiéis de antigamente. Mas aqueles que ainda têm coragem de acreditar até o fim, ainda conseguem ver a glória de Deus. Porque só vê a glória de Deus quem confia até o fim. Eu vou chamar o Barton aqui na frente. Barton, você pode vir aqui um minutinho, por favor? O Barton tomou uma decisão importante na vida dele. Para começar, hoje é o aniversário dele, né? Está fazendo aí 25 anos hoje, não é isso? 51, né? Um pouco mais. O Barton está tomando uma decisão importante na vida dele. Ele passou por alguns altos e baixos aí, e finalmente ele entendeu que a única coisa que pode sustê-lo é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o único que pode dar direção na vida dele. E ele nos procurou a irmã Lúcia, também ali a classe Novo Tempo, e ele disse, pastor, eu quero nascer de novo. Eu quero começar um compromisso com o meu Deus. E eu quero que seja no dia 12 de março, porque 12 de março é o dia do meu aniversário. E eu quero comemorar o meu novo nascimento, então, também no dia 12 de março. Não foi isso? Então eu te pergunto, Barton, estudando a palavra de Deus, como você tem estudado, você acredita em Deus como o Senhor de sua vida, o Todo-Poderoso, que te ama e que é o melhor para você? Amém. Você acredita no nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como aquele que deu a vida na cruz para lhe salvar e que ressuscitou e que irá voltar para lhe buscar, para lhe dar uma vida perfeita conforme ele prometeu? Você acredita no Espírito Santo, que é o nosso ajudador aqui na terra, é o Deus que está conosco aqui na terra, que vai cuidar de você em cada momento de sua vida? Você acredita? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus que nós temos aqui, e você quer guiar a sua vida conforme está escrito ali na palavra de Deus? Você quer ser fiel a Deus obedecendo os seus mandamentos, inclusive o que pede a observância do sábado como sendo o dia do Senhor? Você quer empregar a sua vida como um testemunho, quer ensinar a palavra de Deus com suas palavras e com o seu exemplo, para que outros como você conheçam a Jesus Cristo também? Você quer ser batizado por imersão para marcar o início de uma nova vida com o nosso Deus? Você quer ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Iguatemi? E você promete que com a sua influência, com seus dízimos e sua oferta, você vai apressar a volta de Jesus? Que Deus te abençoe. Quantos estão felizes em receber o irmão Barton como membro de nossa igreja? Deus seja louvado. Vamos fazer uma oração antes da gente ir para o tanque batismal? Vamos lá. Querido Deus, aqui está o Barton. Hoje ele está completando 51 anos de vida. Mas o Senhor não o conheceu hoje. O Senhor o conhece desde que ele foi gerado. O Senhor acompanhou a infância dele, a juventude, a fase agora de adulto.
E finalmente, o Barton está rendendo-se ao apelo do Senhor para começar uma nova vida. O Barton quer colocar este segredo na vida dele, aplicar este segredo à vida dele para ser um homem bem-sucedido. Por isso, neste momento, nós pedimos a unção do Teu Santo Espírito sobre ele. Que o Teu Santo Espírito possa dar a ele a vitória sobre todas as lutas e dificuldades da vida. Que o Teu Santo Espírito possa dar a ele também dons espirituais que possam ser usados para a edificação do Teu reino aqui na terra. E naquele dia glorioso, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, que o Senhor olhe para o Barton e diga assim: bem está, servo bom e fiel, entra no reino que te foi preparado desde a fundação do mundo. Que o Senhor tenha a alegria de colocar na cabeça dele a coroa da vitória. E que o Barton não entre sozinho na Canaã celestial, mas entre trazendo a mãe dele e outras pessoas que estão sob a influência dele, para que a vida dele na Canaã celestial seja uma vida de alegria, de felicidade, de paz eterna, porque apenas o Senhor pode nos dar isto. É o que nós pedimos, querido Deus, no nome poderoso e santo de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu peço sua paciência mais um pouquinho, eu e o Barton vamos ali para batizá-lo, a Jéssica vai dirigi-los aí então, em um hino especial, e daqui a pouquinho nós estaremos ali. Queridos, enquanto a gente aguarda o pessoal vir aqui para o batismo, nós vamos cantar juntos 261. Fé é a vitória.
Vamos cantar mais um hino. 501. Não? Não, então nós não vamos cantar mais um hino. Tudo bem? Temos o som? Temos o som. Querido Barton, além de ser seu pastor, sou também seu amigo, e isso dá uma emoção muito maior a uma hora como esta. Depois de conhecer a sua história de vida, de ver a decisão que você está tomando, eu fico extremamente feliz de perceber que o Evangelho ainda continua e sempre continuará fazendo diferença na vida das pessoas. Você vai ser batizado agora, você vai sair aqui dessa água com a mesma aparência, com a mesma voz, mas do ponto de vista do céu, você será uma nova pessoa. Deus diz que aqui, quando você mergulhar, a história de vida que você construiu nesses 51 anos vai ficar sepultada aqui. Você vai levantar agora com a experiência que você tem, mas para começar uma vida do zero. Para Deus, o Barton que entrou nesse tanque não é o Barton que vai sair daqui. Deus promete que aqui, neste momento, assim que eu levantar você, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Enquanto você for fiel a Deus, o seu nome vai continuar neste livro. Até que Jesus venha e te leve com Ele, com todos os salvos, para morar na Canaã Celestial. Então, querido Barton, hoje é um nascimento, hoje é um começo. Você está começando uma nova vida. Aqui é o seu ritual de entrada no reino de Jesus Cristo. Aqui marca o fim de sua vida antiga e o começo de uma vida nova. Por isso, Barton, eu como ministro do Evangelho, atendendo à ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo para perdão de seus pecados, para começo de uma nova vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Queridos amigos, essa foi a experiência do Barton. Ele aceitou Jesus como Salvador da vida dele. Jesus Cristo quer também ser o Salvador de sua vida, quer lhe dar uma nova oportunidade se você não viveu essa experiência ainda. Jesus Cristo ainda continua abençoando as pessoas como fez com tantos no passado e quer abençoar a sua vida também. Eu vou chamar a Suelen, ela vai cantar um hino agora. E eu peço que enquanto a Suelen estiver cantando, por favor, que se você tem o desejo de ser batizado um dia, ainda não foi, que você coloque-se de pé. Fala, Senhor, com este meu pequeno ato de ficar em pé nesta manhã, eu estou dizendo que eu quero ter uma vida nova com o Senhor também. Quero ir viver para sempre com o Senhor. Se você já foi batizado e gostaria de renovar o seu pacto de fidelidade a Deus, eu lhe peço para ficar em pé também, enquanto a Sueli estiver cantando. Se você já foi batizado, você estará renovando o seu pacto de entrega a Deus. Vem pra mim, vem pra mim, no cansaço do dia, na tristeza da noite, vem pra mim, vem pra mim, tua dor eu posso aliviar. Ouve a voz e vem pra mim.
na sombra da morte. Oh, vem, vem pra mim, vem pra mim, tua dor eu posso aliviar. Ouve a voz e vem pra mim. E quando a vida só trouxer tristeza, quando a dor chegar e parecer sem fim, a minha paz entrego a todo aquele que ouve o meu chamar e volta para mim. Oh, vem, vem pra mim, vem pra mim. Se a esperança fracassa, ou se a dor te consome, vem, vem pra mim, vem pra mim, tua dor eu posso aliviar. Ouve a voz e vem pra mim. Só em mim existe completa paz. Ouve a voz e vem. Sim, vem pra mim. Vem, vem pra mim. Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, nós temos 2 grupos de pessoas aqui na igreja, talvez 3. Há um grupo de pessoas, talvez menor, que está em pé dizendo: Senhor, eu quero ter uma nova vida contigo. Eu quero aplicar este segredo à minha vida para que o Senhor possa me abençoar em todo sentido. Eu quero ter meu nome escrito no livro da vida também, como o do Barton foi escrito hoje pelo Senhor. Por favor, querido Deus, torne este pedido uma realidade em breve. Estes que ficaram em pé por este motivo, que logo em breve eles estejam aqui no tanque também para começar uma nova vida. Há um grupo maior que se colocou de pé, dizendo: Senhor, eu já vivi a experiência do novo nascimento. Eu estou de pé nesta manhã para reafirmar o meu pacto de fidelidade ao Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los de uma maneira grandiosa também. Que o Senhor conceda a eles todas as bênçãos que o Senhor tem nos prometido em Tua palavra. Que eles se apeguem a estes princípios que o Senhor nos dá para sermos bem-sucedidos. E que o Senhor cumpra a Tua promessa na vida de todos aqueles que forem fiéis ao Senhor. Há um outro grupo de pessoas que não se levantaram. O Senhor os conhece também. Eles são livres para tomarem a melhor decisão que lhes agrada. Por isso nós pedimos que mesmo assim o Senhor possa abençoá-los também, guardá-los, protegê-los. E que eles sintam o toque do Senhor um dia e sejam sensíveis à voz do Teu Santo Espírito. Vamos para a nossa casa agora. Pedimos humildemente que o Senhor nos abençoe durante esta nova semana. E que o dia de hoje seja o dia de um novo começo para todos nós. É o que pedimos humildemente com gratidão, no nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.
Irmãos, o pastor Rafael vai estar ali à porta e eu peço a ele que despeça vocês, por favor. Muito obrigado a todos, que Deus dê a todos uma boa semana. 602.